A resposta para a sexta pergunta é muito fácil. Quais eram os cargos dos discípulos? E aí você tem aí o nome de alguns. Na verdade, os discípulos do Salvador nunca tiveram cargos. Por que não? Porque nunca nem o Salvador nem seus discípulos foram assalariados para pregar as boas novas. E também não foram nomeados por ninguém para pregar as boas novas. Se nós dissermos assim, Pedro era um apóstolo do Salvador, isso não é cargo. É apenas uma forma de denominar aqueles que o Salvador verdadeiramente chamou, e estes foram 12. Após a morte do Salvador no madeiro e a sua ressurreição, aqueles homens continuaram por algum tempo existindo, mas o apostolado que eles faziam em função do Salvador, na verdade, não se transformou em cargos como os que estão aí hoje. Então, o que nós vemos hoje é um modelo de hierarquia de comando, em que vemos o diácono, obreiros, evangelista, presbítero, pastor e aí bispo, o que mais quiser inventar. Mas esta hierarquia não faz parte dos ensinamentos do Salvador. Ele disse foi o contrário. Entre os gentios, os fortes comandam os fracos. Convosco, porém, não será assim. Nenhum deve mandar no outro. Nenhum deve nem mesmo chamar o outro de pai. Você vê que quando ele fala isso, é porque nós humanos, que somos pais e filhos também, nós sabemos que a palavra pai é uma palavra forte. Representa um outro ser humano que está acima de nós. Representa, no caso, para o filho, o pai, ele representa a figura de alguém que tem uma autoridade maior do que a do filho. Então, por isso, ele nos alerta. Nas questões envolvendo nós e o Criador, não há pai, não há mestre, não há guia, não há pastor acima de nós antes do Criador. Porquanto só há verdadeiramente para se viver isso, porquanto só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Então não há figura de um diácono, não há figura de presbítero, evangelista, bispo, pastor, nada disso. Você deve procurar outros vídeos onde nós mostramos que, na verdade, o que o processo religioso nos ensinou, como a constituição da hierarquia do clero religioso, constituiu pastor, bispo, essas coisas, que está escrito, se não me engano, em Efésios. Tem vídeos onde nós lemos a Escritura na íntegra, não só um trecho, e vemos que, na verdade, não é dali que se tirou essa ideia, porque ali diz exatamente o contrário. Não é o assunto agora aqui nessa resposta. Por ora, basta dizer a você que os discípulos do Salvador, os homens que seguiram o Salvador, nenhum deles tinha cargo nenhum, nem título, e muito menos uma formação de hierarquia piramidal, onde os poucos mandam nos demais. Um pastor manda nos demais presbíteros, os presbíteros mandam nos demais diáconos, e os diáconos estão acima dos fiéis, assim também como obreiros. Essa forma que você vê hoje, ela não parte exatamente do que era a intenção do Salvador quando morreu no madeiro e deixou ali aqueles homens pregando a verdade. Aqueles homens não tinham essas práticas. Essas práticas são modernas. Elas são novas. Elas vêm a partir de Roma, quando os primeiros cristãos de Constantino se tornaram os guias, os padres. Depois de envelhecidos, passaram a comandar os padres, se tornaram bispos. Depois de bispos, a ser bispos, cardeais, papa e pararampampam. Então, esta hierarquia piramidal é uma herança.
que o processo religioso protestante herdou diretamente da mamãe católica e não dos ensinamentos do Salvador. Porque as coisas que estão na Escritura não existem ali apenas para a gente ler e conhecer, mas para pôr em prática. Assim nós sabemos que só há um sobre nós, o Pai que estás no céu. Isso é uma realidade. É o que Shaul escreveu quando disse para que ninguém mande no outro. Porque quem deu os dons não é cargo nem título, mas quem deu os dons aos homens foi aquele que, subindo, levou cativo o cativeiro. Cativeiro é um dominar o outro, meu amado. Ele levou isso, ele levou cativo o cativeiro, de que um está acima do outro. Um é senhor e o outro é servo. Ele subiu aos céus e levou o cativo, levou preso o cativeiro em que um homem se coloca acima do outro. E ele mesmo deu dons aos homens. Um tipo de dom diferente para cada um. Independente de alguém mandar ou não mandar, é ele quem deu o dom. Não é título nem cargo, muito menos cargo remunerado. Porque na Escritura nós não vemos ninguém remunerado para poder ensinar a palavra às outras pessoas. Essa não existe definitivamente na Escritura, em lugar nenhum. Assim, podemos então responder essa pergunta número 6, dizendo: aqueles homens não respeitavam um processo religioso como foi apresentado a mim e a você na religião evangélica, porque esse processo vem do catolicismo e não das práticas ensinadas pelo nosso Salvador.